a todas as caravanas que vieram de longe, as caravanas que vieram de outro estado. Hoje nós temos de 80% a 90% do café produzido no Brasil seja ainda desses cultivares no Mundo Novo Tatuaí. Para a gente contextualizar o café de uma forma bem rápida, é bom a gente lembrar que o café é produzido em 12 estados produtores, 1.900 municípios produtores de café, 370 mil cafeicultores no Brasil, 1 milhão de trabalhadores fixos na lavoura, 5 milhões de familiares dependentes da cultura do café, de 8 milhões de brasileiros dependem da atividade do café, demonstra aí a importância dessa cultura teve e continua tendo aí para o Brasil. A produção mundial de café, isso aqui é um dado da Oxfam, 70% do número de produtores tem menos do que 10 hectares, 15% são considerados pequenos produtores no Brasil. Seria mais ou menos 70% do número de cafeicultores no Brasil. Eles são responsáveis por 30% do volume de café do Brasil. Seriam aqueles cafeicultores que têm área até 20 hectares. A gente vê aí a cafeicultura familiar em várias regiões, onde a cafeicultura familiar produz 50, 100 sacas, dependendo de onde estiver. Por exemplo, aqui na região do Norte Pioneiro, onde é possível mecanizar boa parte das atividades, então tem condição de uma família conseguir tocar uma área maior e ter uma produção maior. No sul de Minas, por exemplo, onde em área montanhosa é tudo feito na mão, seria 20% do número de cafeicultores. Esse pessoal é responsável por 40% do volume de café do Brasil. Seriam áreas de 20 a 250 hectares e uma média produtiva anual de 800 a 5 mil sacas. Falar um pouco de sustentabilidade. Esse aí é um conceito que trouxe o relatório de Brundtland, que fala que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazerem as suas próprias necessidades. Trazendo isso aí para o café, o que a gente discute é o seguinte: o que seria então isso? Seria, por exemplo, a pessoa que tem uma propriedade de café econômica, mas também levando em consideração as questões biológicas, política e cultural da produção de café. A OIC, em 2005, definiu a sustentabilidade como algo que proporciona condições sociais de trabalho compatíveis com os padrões internacionais e condizentes com a manutenção de comunidades estáveis. E no ano passado, pela primeira vez, houve uma feira de espetáculo, onde cerca de 1.500 pessoas de 80 países estiveram discutindo, então, o que seria a sustentabilidade da café. Alguns conceitos interessantes para a gente poder equilibrar as empregadas entre o comprador e o vendedor e possuem possibilidade de armazenar ou venda com unidades padronizadas. Então, no caso da café arábica, seria o café tipo 6, no produto do vendedor, esse é o café. Apresentar alguma coisa diferente, agregar valor. Existem várias formas de estar agregando valor ou de estar diferenciando ele. De que forma isso pode ser feito? Pode ser feito, por exemplo, em relação ao processo de produção, onde você tem cafés com qualidade superior, com aspecto de grama, de colete, em relação à qualidade de tudo que ele consome. E também preocupado em relação à forma de produção, como é todas as etapas do processo produtivo, desde a produção até o consumo. Então, eu queria que vocês guardassem bem esse conceito aí. E agora eu vou mostrar uma historinha aqui para mostrar o que é rastreabilidade dentro da propriedade familiar, onde o cafeicultor, ou a esposa dele, ou o filho dele estão trabalhando essas questões. Aplicação. Qual que é a aplicação de rastreabilidade? No caso de problema com algum produto, pode detalhar todo vai para um outro país, no Japão, por exemplo. Tem como saber qual foi a propriedade, qual foi o talhão e o porquê aconteceu a rastreabilidade. 58% dos entrevistados disseram se importa. Então você pode ver que o mercado japonês, que é um dos mercados mais exigentes em relação à qualidade de café,
a grande parte do mercado dos consumidores sabem o que é rastreabilidade, então de Minas, das Chapadas e das montanhas do Espírito Santo. Então esse aí é o mapa que apresenta as principais regiões produtoras de café. Há um tempo atrás bastava saber que a região era produtora que produzisse café do Brasil. Era o café tipo Santos 1 ou tipo Santos 2, que era comercializado, mas hoje em dia se quer um pouco mais de informação a respeito desses cafés. Há uns 10 anos atrás se colocou esse S no café do Brasil, onde a gente tem um país e muitos sabores. Então aí está o café do Brasil, mas hoje em dia se quer saber, é um café de onde? É um café do Paraná, é um café do Costado em Minas Gerais. Então, aquela informação, antes era café do Brasil. Não, mas é café do Brasil, de São Paulo, da Mogiana, aí está a lavoura do nosso talhão, e as informações em relação, por exemplo, ao monitoramento de pragas e doenças. O colhendo café de roda, de macarrão, com óculos, para evitar qualquer problema de saúde. E aí aquele vocês são responsáveis pela certificação, estão comprometidos com as regras e cumprimento do protocolo de certificação. Isso é muito importante. Isso aqui não já tem muito a Simone coisa aqui não, mas é o seguinte, eu queria lembrar para vocês é o quê? A certificação é a questão aqui. E tem os critérios maiores que eu falei. E esses maiores são os critérios da certificação, como você nem consegue obter. Os desenvolvimentos são critérios de melhoria. Por exemplo, eu tenho que... todos os produtores não têm a área de 20% averbada. É um critério de desenvolvimento, eu posso fazer isso gradativamente, não é uma obrigatoriedade. Outros detalhes, vocês estão vendo aqui, ano 0, 1, 3 e 6. Para mim conseguir cumprir e algo assim muito, uma sensibilidade grande, muito sincera. Então ela motiva essas mulheres a fazerem a diferença. Ela motiva essas mulheres a se sentir valorizadas, se sentirem amadas. Esse ano eu tive a oportunidade de algumas delas fazer Mulher Atual comigo, a gente percebe a diferença até mesmo cultural daquelas mulheres. E as atitudes delas também, a questão da prestatividade, a solidariedade e atitudes, assim, elas têm o maior orgulho. Começou o curso, quando elas funcionam, por que a gente vai usar foto de verdade? Porque esse curso é outra genética, pode. Ele é pouca outra, falou a mesma coisa. Eu achei aquilo muito lindo. Então a mulher realmente tem feito a diferença na vida de outras pessoas. Ela tem um trabalho também que ela coloca, assim, as pessoas querem aprender com eles, falar, né? Aí ela tá... O comércio de café fair trade tem se mostrado um mercado muito promissor e teve grande expressão nas vendas e também foi um dos mercados que mais cresceram dentro da Borgonha. Então, o que é o Fair Trade, né? Para a gente começar? É a certificação da agricultura familiar. É a inserção do pequeno produtor
o pequeno cafeicultor que muitas vezes ia vendendo seu café para intermediários e com isso perdendo a sua origem, e até chegar lá nos países consumidores, no norte europeu, na Europa, Japão, Canadá, Estados Unidos. Então ele traz a identidade do pequeno produtor no comércio internacional do café. Nós temos as principais certificações que nós estamos trabalhando dentro da Bourbon. Então temos Good Certified, que é uma certificação que também tem um mercado bastante expressivo. Rainforest Alliance. CE é uma ação para comercialização do café orgânico nos Estados Unidos. O IBD, que é o café biorgânico. Temos esse ano entrado no Orgânico Brasil, que ele não tem importância para a exportação do café, mas ele é obrigatório a partir de então para comercializar o café orgânico no Brasil. E o produto da classificação do café exportável orgânico, que fica no Brasil e é consumido pelas plantações nacionais, necessitam então da certificação do orgânico BR. E também eu coloquei do lado direito maior o símbolo Fairtrade. Tem um relatório embaixo, eu coloquei a referência, ficou muito escuro, mas é um certificado 2006, próximo de 3 milhões e 200. 2 milhões mais café certificado, também estimula o mercado e com isso também aumenta a demanda do café certificado. Ou seja, o próprio café certificado se divulga, as ações benéficas disso consumir um café certificado vai se tornando moda, vamos dizer assim, esse respeito que busca maior igualdade no contexto internacional. Então, qual é a diferença de se vender um café certificado Fairtrade e um café não ser estabelecido? Toda vez que essa margem de lucro é ultrapassada, essa diferença retorna para o produtor. Então, a gente procura trabalhar de forma totalmente. As vendas em varejo de mercadorias com certificação de comércio cresceram estimados em $1 bilhão. Esses dados são da Folha. Depois está pré-colheita. O café embaixo do vai trazer um parador, vai ficando uma leira do café. Não traz terra nenhuma, só traz apenas a superfície. Fica para nós, Hermes. Porque todo trator tem a tomada de força. Outra coisa, outra vantagem é que a máquina trabalha também em tratores de baixa potência. Ele queria também, mas tá falando. Igualzinho do professor. O outro, né?
tomar um café no Secreto, né? Apoiar programas de saúde, da educação, produção, qualidade, infraestrutura e mais. Em Brasil, muitos grupos fazem projetos ambientais com os seus outros, como o PEN, o qual é muito popular nos Estados Unidos. Isso é importante lembrar também. O consumidor estadunidense está muito preocupado com a sustentabilidade, estão cuidando ao meio ambiente. Então, quem comprou esse café nos Estados Unidos? Estamos falando das companhias. Aqui podem ver as companhias. E o Mother Parkers, quem vende um restaurante que se chama Dunkin' Donuts, não sei se vocês conhecem esse restaurante, mas é muito grande nos Estados Unidos, tem os donuts. Então, muitos exportadores e exportadores trabalham com essas companhias. E essas 5 companhias são 75% das importações do café que feitas nos Estados Unidos. O Reunion Island, Brasil Orofino vende a Sopro. Logo, o Premium Brand está no Walmart. E temos a esperança de pronto, precisar você ter seu próprio produto nos Estados Unidos nos anos que vem. Então, um pouco mais sobre a minha companhia. Temos uma receita anual em 2010 de quase 9 milhões de dólares. Aqui são algumas fotos dos serviços nossos de aproximação com o mercado. Alguns de vocês conhecem uma feira de cafés especiais na SCA, que o próximo ano vai tomar lugar em Portland, que é a cidade de nossos amigos da Sustainable Harvest. Temos muitas expectativas para esse evento. Usando os materiais de promoção. Espero que no ano que vem alguns de vocês podem vir a SCA para ver como participar cada noite. Sempre temos um programa de atividades para conhecer ao mercado. É muito valioso para todos que querem participar. Aqui alguns investidos mais de 2 milhões de dólares neste país para os produtores de café e peixe, através de 2 projetos. O projeto de parceria responsável e o projeto de parceria sustentável. Os objetivos dos 2 projetos são melhorar a qualidade, crescer a capacidade dos produtores, crescer a capacidade de marketing e de comercialização da produção para associações cooperativas do Brasil, produzir de maneira mais sustentável e a aproximação e vinculação ao mercado. Os amigos brasileiros Então, outra coisa que enfocamos é a promoção ao mercado e aos consumidores. E nós podemos fazer parte das companhias dos consumidores. Eu vou rever rapidamente antes de concluir nosso trabalho para crescer a demanda da café nos Estados Unidos. Trabalhamos com uma demanda de 6 maneiras, com os consumidores, com os ativistas e eu queria fazer uma pergunta sobre café orgânico. Posso fazer? Ou só o escrito falar do café Fairtrade? Bom, então, o meu nome é Luiz Alberto, eu represento uma casa que está muito ligada ao Fairtrade. Muitos produtores do país certificados Fairtrade, eles se certificam no meio orgânico e é um assunto interessante para o mercado, que é a dupla certificação. Eu queria perguntar para vocês, com muito respeito, que eu ainda não tomei as informações, como é que está a produção do orgânico no Brasil? Qual a tendência, qual a chance para os pequenos produtores de produzir orgânico? Como é que vocês veem desde o ponto de vista técnico e como é que vocês veem desde o ponto de vista do pequeno produtor? E no conselho da família eles optaram por deixar de ser orgânico. Tem algumas associações de produtores no Brasil que conseguem fazer um café orgânico, principalmente aqueles familiares. Eu não consigo enxergar muito grandes fazendas de café orgânico, né? Empresariais, patronais, que consigam tocar. O que eu vejo é que a cafeicultura orgânica ela deve estar atrelada a uma cafeicultura familiar. Eu não consigo ver no Brasil um crescimento muito grande dessa cafeicultura
Porque o problema é o seguinte, quando começou a se falar muito no Brasil em café orgânico, a principal bandeira que se levantou foi que tudo que estava sendo feito em termos de tecnologia estava errado. Isso aí criou, hoje em dia você vê alguns representantes e pessoas de empresas multinacionais tendo uma satisfação muito grande de dizer que aquele produtor quebrou, aquele produtor deixou de ser orgânico, então na verdade virou uma guerra ideológica, né? Eu não vejo muito em Bauru, é muito difícil de se fazer. Agora você pegar lá em Poço Fundo, um terreno de fertilidade alta, um terreno mais preço, trabalhar com cultivares resistentes de café orgânico no mercado num curto prazo de tempo. Se alguém tiver alguma coisa, só para complementar, eu conheço algumas comunidades com cafeicultura orgânica no Brasil. São poucas, não são muitas, eu concordo com o Sérgio. Algumas, 3, 4, 5 anos atrás, que eu conhecia a cultura orgânica fechada também, algumas conseguem se manter. Tira foto lá de placa. Já está aqui, já está contaminado. O que o senhor vai fazer? O senhor vem entrar agora ali também. Se lavar ele, se lavar ali, está liberado. Certo? Esse aqui. O pneu é o mesmo, que é um 11 Ah lá, olha aí, vai sair na SPT
Eduardo Vilela Martins. Eliane Carneiro Junqueira. Fazenda Rainha. Francisco Isidro. Gisélia Ribeiro Pinto. Elcio Carneiro Pinto. Elcio Carneiro Pinto Júnior. Heloísa Helena Junqueira Santos. Homero Teixeira de Macedo Júnior. Ipanema Agrícola. Jacques Pereira Carneiro. João Florentino Barbosa. Joaquim Pedro Ribeiro do Vale Filho. José Carlos Santiago Junqueira. José Clênio Pereira. José Flávio Ferraz Reis.